A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe o dia dos irmãos. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus, né? Quero deixar uma palavra que está lá em Mateus 13, 24 em diante. Mateus 13, 24. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Palavra gloriosa. Que assim nos tempos de hoje nós devemos vigiar com os joios, que é pedra de tropeço na vida dos irmãos. Porque nem todos querem buscar a verdade do Evangelho. Nem todos querem renunciar ao mundo, os prazeres do mundo. E assim, quando eu e você começamos a buscar o reino de Deus e a sua justiça, sempre haverá um joio querendo te derrubar, querendo nos desviar da presença de Deus, desviar da verdade. E por isso temos que ficar atento, ter uma ligação com Deus, para que nós não venha tropeçar. E assim nós devemos trilhar um caminho reto diante do Senhor, para que não venhamos perder a salvação da nossa alma, né? E aqui nessa passagem se refere muito bem aqui o homem que estava dormindo, né? No 25 aqui, ó. Mas dormindo o homem, veio o seu inimigo e o semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ele veio, semeou o joio e se retirou. E assim tem feito em muitas igrejas. O inimigo vem, planta o joio. E por homem de Deus não, porque o homem de Deus não vai fazer isso. Não vai estar dormindo. Homem de Deus vai estar vigilante. E assim ele vai pedir para Deus arrancar esse joio. Muitas das vezes, a grande maioria das vezes, nós chegamos à presença de Deus com vários pecados. Mas aquele que quer deixar Jesus libertar, curar, restaurar, Deus vai fazer. Mas o joio não é para contaminar o trigo. Ele chegou sujo, mas ele vai ser lavado pela presença de Deus. Mas se ele quiser. Mas o homem de Deus que está em cima do altar, ele não pode estar dormindo, igual aqui a palavra se referiu. Porque se ele dormir, o inimigo contamina a plantação. E se a plantação for contaminada, é como uma propriedade, meus irmãos, aqui perto da minha casa mesmo, onde eu gosto de orar. O homem ali, ele não plantou trigo, ele plantou soja. Mas a gente aprende muito com a própria vivência do mundo. Ali esses dias eu conversando com ele, ele falou: agora está na hora de passar o veneno para matar o mato. Para que o mato não domine a soja dele. Então assim, os homens de Deus, que pregam a palavra de Deus, têm que pregar a verdade do Evangelho. Para que aquele joio não venha contaminar o trigo.
E o joio, se ele não gostar da verdade do evangelho, ele sai e vai para uma porta larga. Mas se aquele homem ali no sítio ele estivesse dormindo, o mato dominava a plantação dele. Mas ele se tocou e ele falou: agora é hora de passar o veneno, para o mato não proliferar no meio da soja. E assim é eu e você, meus irmãos, ficar atento, vigilante, vigiar e orar, para que não caia em tentação, para que o joio não venha te contaminar. Porque a porta da salvação é estreita. Larga te leva à perdição do mundo. E é muito sério, meus irmãos. Os caminhos da salvação eterna da nossa alma. E aqui, ó, no versículo 30, no finalzinho está escrito: ajuntai no meu celeiro, quando o Senhor Jesus vir buscar a tua igreja lavada, remida no sangue dele. Que nós venha estar preparado para subir. Você já imaginou, meus irmãos, naquele grande dia o Senhor Jesus vir buscar e eu e você ficar? Muitos homens, mulheres, pedirão a morte e não conseguirão morrer. Vão passar por um grande tormento na terra, porque não subiu. Por isso eu e você, meus irmãos, devemos estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Renunciar aos prazeres desse mundo, renunciar aos vícios, à vaidade, às porcarias, às prostituições desse mundo. E vigiar, meus irmãos, que muitas das vezes o inimigo usa pessoas da própria família para te tropeçar. Eu mesmo fui liberto do álcool. Se pudesse beber, eu bebia até hoje. Mas o diabo usa alguém da tua família para te ser pé de tropeço. Você querendo buscar a tua libertação e vem um e traz bebida alcoólica para você. Vigiar, meus irmãos, vigiar e orar. Ora pedindo para Deus: Senhor, afasta essa pessoa da minha casa, da minha família. E Deus vai fazer, porque Ele quer o melhor para você, para mim. Quantas vezes eu orei, eu falei: Senhor, afasta de mim essas amizades mundanas, que não quer servir a Deus, que está servindo de pé de tropeço na minha vida. Porque o que você buscar, meus irmãos, vocês vão... Tipo assim, o que eu quero dizer, se você buscar as coisas do mundo, aquele que você mais alimentar vai prevalecer na sua vida. Se você alimentar a tua vida espiritual, você vai se alimentar do céu. Mas se você buscar as coisas terrenas, os prazeres do mundo, preso no pecado, você não consegue prevalecer na presença de Deus. Tem que renunciar os prazeres desse mundo. Não é só vigiar, orar, jejuar. Tem que pedir para Deus te libertar. Eu por muito tempo orei, falei: Senhor, arranca de mim tudo que não provém do Senhor, tudo que não te agrada. E Deus vai fazendo um limpa. A salvação é individual, cada um tem que buscar pela sua. Se outro da sua casa não quer, vai você. Você já imaginou naquele grande dia? Você foi condenado ao inferno? E muitas das vezes você está servindo a uma igreja que não prega a verdade do Evangelho. Se aquele pastor não prega a verdade para você, e você morrer e perder tua salvação, não se apegue placa de igreja, meus irmãos. Não se apegue placa de igreja. Placa de igreja não vai salvar ninguém. Se apega à Bíblia Sagrada, a verdade do Evangelho. Ora pedindo para Deus: Senhor, me mostra a verdade, me mostra a verdade. E Deus vai mostrando. Mas você tem que aceitar a verdade do Evangelho. Aceitar. Porque os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Eu no passado eu era incrédulo. Mas Jesus foi quebrando isso dentro de mim, graças a Deus.
Porque se nós não cremos na verdade do Evangelho, não tem como nós se libertar das coisas desse mundo. Eu quero deixar mais uma palavra que está aqui em Mateus 7, 24. Que está escrito: os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O que é a rocha aqui que a palavra se refere, meus irmãos? A Bíblia Sagrada, a obediência a ela. Ela é a rocha. Bate com uma marreta numa rocha, vê se você quebra ela. Não quebra. A rocha é firme, forte. E assim eu e você, pode vir a chuva, a tempestade que for. Se você estiver firmado na palavra de Deus, aleluia, você não cai nos prazeres desse mundo. Se você está firmado, obediente à palavra de Deus, você não cai nos pecados, nos prazeres desse mundo. A tua mente é blindada, teu coração é blindado. Se entrar uma palavra contra a tua vida, bate no teu escudo e cai por terra. Porque no mundo espiritual, você obedecendo ao Evangelho, você ganha uma armadura de Deus, uma armadura de soldado, como aqueles soldados de antigamente. Ia para a guerra de bermuda, meu irmão. Como que pode ser guerrear de bermuda? Camisetinha regata, cavadinha? Você já viu um soldado indo desarmado para a guerra? Não tem como. Tem umas vestes santas que o servo de Deus tem que usar, a serva de Deus tem que usar. É uma lei constituída por Deus. E não é só na rua, no dia de culto que você tem que andar com roupa decente, não. É a tua vivência deste mundo. A roupa de servo de Deus, ela é diferente do mundo. A pessoa tem que olhar para você e ver a luz do Evangelho em você, a luz de Cristo. Como que pode olhar para você e ver roupa do mundo? E dizer que aceitou Jesus? Temos que ser lavado, remido no sangue do Cordeiro, diferentes desse mundo. E aqui a tua casa sendo edificada sobre a rocha, obedecendo ao Evangelho. Pode bater o vento, a tempestade que for, não te derruba. Pode vir macumbaria que for, não te derruba. Até um macumbeiro, se for fazer trabalho na tua vida, se você está obedecendo ao Evangelho, ele pega o teu nome, a pessoa vai lá, leva o teu nome, eu quero fazer trabalho para esse aqui, ó. Olha o nome dele aqui, ó. Entrega na mão do macumbeiro. Ele vai olhar o nome, ele já convoca os espíritos para ver se pode fazer trabalho para aquela pessoa. Na hora, o espírito fala, não pode fazer trabalho para esse. Leva de volta. Ele tem um homem de branco na vida dele. O homem de branco é Jesus Cristo de Nazaré. Não posso fazer trabalho para ele. O nome dele está escrito no livro da vida. Aleluia. Eu não posso fazer. Leva de volta esse nome. Por isso que é importante ter uma vida de obediência à palavra de Deus. Se a tua vida está destruída, está amarrado, financeiro, está desempregado, tem algo espiritual por trás disso aí. Tem enfermidade, doença no corpo. Não todas doenças, mas a grande maioria. Tem algo no mundo espiritual ativado aí. Se você obedecer o Evangelho, não pega macumbaria na tua vida. Você é liberto dos vícios desse mundo. Mas temos que querer obedecer o Evangelho. Você tem o livre-arbítrio, você quer escolher os prazeres do mundo, é tua decisão. Mas virá consequências disso. A desobediência à palavra de Deus gera consequência. Só há dois caminhos, céu e inferno. A escolha é sua, a escolha é minha. Cada um escolhe o que quer para a sua vida. Mas a desobediência gera consequência.
Aqui em Provérbios mesmo, várias passagens fala: meu filho, obedeça os meus mandamentos, para que teus anos sejam multiplicados na terra. Muitos têm morrido cedo, porque desobediência à palavra de Deus, amando mais os prazeres do mundo. E a palavra de Deus, ela é tremenda, é gloriosa. Ela liberta, purifica, nos lava. Mas nós temos que querer mudança de vida. Se nós não querer, não tem como Deus agir. É obediência. Obediência gera bênção. E assim como aquele homem estava passando veneno para que o joio não tomasse conta da soja dele, é eu me alimentar da Bíblia Sagrada dia após dia. E obedecer, não é só ler. Não adianta ir na igreja 50 anos se você não obedece ao Evangelho. A Bíblia Sagrada, a leitura da Bíblia. Muitos vão em templos, mas não lê Bíblia. E se aquele homem está te pregando a mentira ou engano? A Bíblia diz: provai os espíritos. Fazer prova dos espíritos, para ver se é de Deus. Pedir para o Senhor: Senhor, eu estou indo no caminho certo. Essa igreja prega a verdade. Se não for, me mostra, Senhor. Me mostra, ó. Tem um pastor do ministério que eu estou. Teve um irmão que chegou nele e falou assim: pastor, aquela igreja tal que eu vou, o que o senhor acha daquele pastor? E o pastor do ministério que eu estou, ele conhece a igreja que o irmão falou. Só que o pastor não falou para ele, ele falou: ore a Deus, pede para Deus te confirmar se esse homem é de Deus ou não. E ali o irmão foi orar a Deus. E Deus deu um sonho para o irmão. Deus mostrou uma maçã bonita de um lado. No sonho a maçã virou toda podre do outro lado. Evangelho podre, não era a verdade de Deus. Então Deus já mostrou para ele que aquela igreja não era de Deus. Ore, pede confirmação de Deus se essa igreja que você está prega a verdade. Se não está, Deus vai te mostrar uma que prega a verdade. Deus não é Deus de confusão. Jeremias 33:3: clame a mim que eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, ou grandes e firmes que não sabes. Nada é escondido da verdade de Deus. Mas nós temos que querer. Muitas religiões mentirosas, enganosas, corrompem a tua mente para você ficar preso nela. Jesus não é placa de religião. Jesus é a palavra de Deus, é a verdade. Amém? Que essa palavra fique dentro do seu coração e que você venha meditar e orar, pedir para Deus te mostrar a verdade. Que em nome de Jesus Deus possa te dar a direção da verdade do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém.